bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professora Márcia Ramos Martins. Olha, a gente ainda continua no nosso nivelamento. Agora a aula é a aula 4. Vamos conhecer a nossa habilidade, a habilidade da aula, na verdade, né? Então, é comparar o tratamento dado pela gramática tradicional e pelas gramáticas de uso contemporâneo em relação a diferentes tópicos gramaticais, de forma a perceber a diferença de abordagem e o fenômeno da variação linguística e analisar motivações que levam ao predomínio do ensino da norma padrão na escola. Temática da aula. Continuamos com o quê? Com nivelamento, amadinhos, né? Noções fonéticas. Exatamente. Nós estamos aqui na aula 4.1. Você hoje, né, vai ter o conceito de letras e fonemas, diferença entre som e letra e a classificação dos fonemas, tá certo? Amadinhos, olha só quem tá chegando aqui, a nossa árvore do conhecimento, com o nosso tema da aula, né? O nosso tema é noções de fonética. Você com certeza, né, já ouviu falar de fonética. Fonética te lembra o quê? Fonética. Fono. Ô, professora. Fono. Olha só. Fone. Vai ter uma ligação com o som. É isso mesmo. Então, você aqui vai fazer essa relação, né? Noções de fonética. O que é fonema? O que é letra? Tá certo? Então, lá. Então, preste atenção, não precisa copiar nada agora, neste momento. Olha só, pode largar essa caneta, larga o lápis, largue o caderno e preste atenção. Então, vamos começando aqui. Observe aqui esse exemplo, tá? Comigo, ó. Fonética é o estudo dos sons de forma geral. Você aqui, ó, já tá reconhecendo essa pessoa, né? Olha só, deixa eu ver que passou um pouquinho, né? Deixa eu colocar a canetinha. Pronto. Essa pessoa aqui, ó, tá estudando. Alguém reconhece? Aqui, ó, é a nossa amada Pura. Amadinho. Ela tá com o quê? Com um fone. Exatamente. E onde que fica o fone? Claro, né, Amadinho? No ouvido. Então, é só, é o estudo dos sons de forma geral. Eu trouxe aqui esta imagem para você fazer essa relação, tá bom? Toda vez que você ouvir falar em fonética, você vai estar relacionando ao quê? Ao estudo dos sons. Belezinha? Então aqui, vamos saber aqui a diferença, amado, entre som e letra. Então, por isso eu falo, eu digo, eu peço, tome nota. Então aqui, fonema, é o som. Fonema, som. Letra é o sinal gráfico, ou seja, é a representação da escrita. Da escrita de quem? Desse som. Representa, né, o som. Belezinha? Como que eu vou ser? Então, eu tenho aqui fonema, eu digo aqui para vocês, eu tenho... você tá ouvindo? O som, você tá ouvindo o som, né? Isso aí você, letra, você está vendo a letra. Essa aqui é a letra A. Belezinha? Então, representação da escrita é representação do sinal gráfico, letra. Quando você ouve, é o som, então é o fonema. Belezinha? Então, vamos lá. O que é fonema, amadinha? Então, a menor unidade sonora que vocês distintiva de uma língua. Trouxe aqui, 3 exemplos para vocês.
Ó, eu tenho uma pia, eu tenho uma mia e tenho 1000. Então, olha só, eu tenho aqui letras e tenho fonema. Quando eu falo assim, né, na questão que os fonemas eles são divididos em vogais, ó, semivogais e consoantes, vocês vão prestar atenção aqui, ó. Primeiramente, eu tenho a palavra pia. O que você vê? Tá aqui, né, a imagem da pia, só para você lembrar, pia. Mas aqui eu tenho 3 letras, né? O P, o I e o A. Belezinha? Pia. Ah, muito bem, professor. Eu sei que isso daqui é uma pia. Ótimo. Tá aqui, ó, a escrita da palavra e a imagem, tá bom? Representada pela imagem. E logo em seguida, o que aconteceu? Aqui eu tenho a mia. Ó, eu troquei o quê? Uma letra. O que aconteceu? Alterou o quê? O fonema, né? Aqui era P e de repente foi para o M, a letra M. E claro que mudou o som, né? Ficou mia, ok? Estão conseguindo assimilar? Muito bem, vamos para a próxima. Aqui você tem o que? Um algarismo, né? Ah, então é o 1000. O que aconteceu? Eu já não troquei mais a letra M, eu vou trocar o finalzinho, a letra L. Opa, saiu fora, né? Deixa eu apagar aqui para você ver aqui, saiu. Se saiu, né, Márcia? Claro que é fora, né, Márcia? Olha eu só, com pleonasmo, vício de linguagem mesmo, tá bom, Márcia? Não tem problema não. Olha só, 1000. Então, qual é o conceito que você acaba de criar aqui? Fonema é a menor unidade sonora, distintiva, diferente de uma língua. Então, você trocando, modificando uma letrinha, vai mudar o significado, ou seja, e vai mudar também o som. Certo? Vamos lá. Aqui, ó, é através de um fonema que podemos modificar a palavra inteira, como aconteceu no exemplo anterior. Então, olha só. Eu tenho bala, vala, cala, mala, sala, bela, vila, cola, mula, cela. Olha só, trocando uma letrinha, vai trocar o fonema também e vai mudar o sentido da palavra, tá certo? Bala. Trocou a primeira, ficou o quê? Vala. Trocou a outra, cala, mala e sala. E já na segunda sequência, trocando a segunda letra, já vai também mudar o sentido, né? Cola, mula e cela. Belezinha? Então, anotem aí. É através de um fonema que podemos modificar uma palavra inteira. Presta atenção aqui, amado. Olha só. Vamos refletir e também vamos fazer o quê? E vamos conceituar, ó. De um antigo passado e jeito futuro, o movimento puro, o ar sofisticado. É o gato de fato. Ó, até aqui, ó, na poesia, você já vê essa questão do fonema, tá? O que aconteceu? Mudou uma unidade, né? Uma letra, ou seja, vai mudar a palavra inteira e também modificar o significado, tá certo? Aí tá. O que diferencia as palavras destacadas num poema? Qual é a diferença? É a letra, é o fonema, tá bom? Gato e fato. Então, houve a troca da letra inicial. Belezinha? Então, vamos lá. Fonema versus letra. O que é fonema, né? É a menor unidade distintiva da língua. Tá bom? Então, aqui, ó, para ficar aqui para vocês, para você ficar ciente, ó,
tomar conhecimento, ó. Não podemos confundir com fonema, ó. Não podemos confundir letras com fonema. Letra você visualiza, fonema você ouve, né? Pois letra é a representação gráfica de um som. Então, aqui eu tenho a letra M, mas o som é me. O fonema é me. Eu tenho a letra L, mas o som é le, le. Aqui eu tenho a letra H. E você já sabe, né, que a letra H não tem som. Ou seja, não existe som para essa letra H. Porque a letra H é somente letra, não tem som, não tem fonema. Beleza? Aí você tem aqui, ó, você conhece, já viu, ó? Aqui, ó, o hipopótamo. Então, na palavra hipopótamo, nós temos o quê? 10 letras. Belezinha? Pode contar aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Mas fonemas eu vou ter o quê? Somente o quê? 9. Por quê, amadinha? Porque a letra H não tem som. Hipopótamo. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Alguém dormindo? Não, né? Aqui eu tenho uma palavra pipoca e tenho uma palavra táxi. Aí você pega quantas letras tem a palavra pipoca? Aí você vem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, tem 6 letras, professora. Muito bem. Aí você fala assim, ó, tem 6 letras. Eu vou contar todos que aparecem. Quantos fonemas tem a palavra pipoca? Sai o som do P? Opa, sai. Sai o som do I? Sai. Sai o som do O? Sai. Do C? Sim. E do A também? Então, você consegue ouvir todos os fonemas? Então, tem 6 letras e 6 fonemas. Tá bom? E na palavra táxi? Olha só. Na palavra táxi, eu tenho 4 letras. Não é isso? Mas só que esse daqui, ó, esse X, ele tem um som de, representa o quê? 2 fonemas, é o som de KS. Tá bom? Então, o que eu quero dizer aqui para vocês? Quando eu tenho uma letra, que essa letra é o X, ela representa 2 fonemas, eu vou dizer que ela é um dífono. Quando eu tenho 2 fonemas em uma letra. Tá certo? Então, grave aí, ó. Nem sempre ao número de letra corresponde o mesmo número de fonema, como aconteceu aqui. Aqui debateu 6 letras, 6 fonemas. Mas nesta daqui, o que eu tenho? Eu tenho 4 letras e 5 fonemas. Por quê? O X está com som de KS. Já na palavra calha, olha só, eu tenho 5 letras, ó, mais 4 fonemas. Por quê? O H não tem som. Beleza? Vamos lá. Mais aqui para vocês. Sofá, eu tenho 4 letras e 4 fonemas, que aparecem todas. E na palavra nexo, eu tenho o quê? 4 letras, N, E, X, O, mais o fonema 5. Por quê? O X tem som de KS. Na palavra terra, eu tenho o quê? 5 letras e 4 fonemas. Por quê? Esse aqui é um dígrafo. Vai ter uma aula específica para dígrafo, né? O que é dígrafo? Dígrafo, quando eu tenho 2 letras com apenas um fonema. Beleza? Caderno, eu tenho 7 letras e 7 fonemas. Táxi, 4 letras e 5 fonemas. KS é dífono, né? Quando eu tenho uma letra com 2 fonemas. Aí, tempo, eu tenho 5 letras e 4 fonemas, porque aqui eu tenho um dígrafo nasal. Também vai ter uma aula para explicar esse assunto também. Honra, eu tenho 5 letras e 3 fonemas. Belezinha? Como já foi dito, o H não é pronunciado. E o N é nasal porque ele é dígrafo.
Vamos praticar. É isso aí, ó. Temos aqui, amadinho, uma palavra enquanto, queimar, folhas, hábil, grossa. Constatamos qual sequência de letras e fonemas. Aí você vai fazer uma por uma. A, B, C, D ou E. Não esquecendo, né? Que eu tenho um dígrafo nasal e tenho um dígrafo consonantal também, tá? Aí, se aparecer dígrafo, você vai diminuir uma. Se aparecer dífono, você conta mais uma, tá bom? Então, A, B, C, D ou E, temos aqui, ó, a letra D, né? Na palavra queimar, eu tenho 8 letras e 6 fonemas. Na palavra queimar, eu tenho 7 letras e 6 fonemas. Na palavra folhas, eu tenho 6 letras e 5 fonemas. Hábil, eu tenho 5 letras e 4 fonemas. E grossa, 6 letras e 5 fonemas. Certinho? Muito bem. E aqui, para você, tá bom? Conferir com calma aqui o gabarito. Belezinha? Com calma. Pode até fazer separado. Na palavra enquanto, eu tenho o quê? Dígrafo. Belezinha? 2 dígrafos apareceram. O dígrafo nasal. E na palavra queimar apareceu um dígrafo. Na palavra folha apareceu um dígrafo. Na palavra hábil apareceu o H. E na parte do fonema a gente não conta. E na grossa apareceu o quê? O dígrafo também, tá? O SS. Aí você diminui um, tá bom? E vamos dando sequência aqui, ó. Presta atenção aqui, amadinho, ó. A mesma letra pode representar fonemas diferentes. Por exemplo, que fonema é esse? Eu tenho a letra X, ó. Presta atenção. No primeiro, aqui eu tenho exame. E aqui, ó, chale, próximo e reflexo. Então, os fonemas é a mesma letra, mas com sons diferentes. X com som de Z, X com som de X, X com som de S e X com som de KS. Ficaram bem aí? Já tem mais 2 palavras. Eu tenho usando C aqui, ó. Cola e cera. Ó. Aí, ó, representado K e o S, né? C, o S, né? Vamos lá. Cola e cera. Então, fonemas diferentes aqui. Belezinha? Ó, outro exemplo aqui. O mesmo fonema pode ser figurado por letras diferentes. Como assim, Amadeu? Você pode usar aqui, ó. Olha, o mesmo fonema, ó. Usado por letra diferente. Eu tenho casa, ó. Com S. Som de Z, mas escrito com S. Exílio. X com som de Z. Cozinha com som de Z mesmo. Tigela. G e laje com J. Ó, o mesmo fonema, mas representado com letras diferentes. Tá bom? Um fonema pode ser representado por um grupo de letras. Sim, que é o chamado dígrafo. Ó, machado. CH é dígrafo. Mulher. Unha. Missa. Carro. Então, você sabe que CH é dígrafo, LH é dígrafo, né? NH é dígrafo, SS é dígrafo, RR é dígrafo. Mas o que é dígrafo, amadinha? 2 letras com apenas um som, um fonema. A letra X pode representar simultaneamente 2 fonemas. Sim, amadinha. O tão chamado que dífono, ó, táxi, ó, X com som de KS, fixo, tórax, campeão, ex, ou pode falar exa ou hexa, tá bom? Há letras que às vezes não representam fonema, não, e tão somente funcionam como notações, o que? Lexicais, ó. Campo, ó, no caso aqui, o M, né, fica nasal, né? Renda, né? O U é insonoro para não
não se pode proferir, né, nessa questão. Hair. Aqui nós temos o quê, né? Usam-se letras simplesmente decorativas, né? Não representam fonema nem funcionam como notações lexicais. Por exemplo, o H, né? Hotel. Se eu colocar hotel sem H, vai ter a mesma pronúncia. E na palavra discípulo, apareceu o dígrafo, SC. Então, mas ó, esse Szinho aí não é pronunciado, é discípulo. A pronúncia é correta. Não é discípulo, tá bom? A palavra exceção. Esse X aqui, XC é o quê? É dígrafo. Quando é dígrafo, duas letras que representam apenas um fonema. E quina, QU é dígrafo, tá bom? Há fonemas que em certos casos não se representam graficamente. Bem, batem e falam. Olha só, é escrito com M, mas o som sai com U. Bem, olha só também, sai o som do quê? Do I, beleza? Então, vamos lá, amadinho, essa fonética para você ter uma noção. Mas o que é fonética, amadinho? É som que você ouve. Então, os fonemas se dividem em dois grupos. Que grupos são esses, amado? Os grupos vocálicos, A, E, I, O, U, e os grupos consonantais, B, C, D e aquele resto tudo que você já sabe, tá bom? Então, tem grupos vocálicos e os grupos consonantais. Vamos conhecer aqui cada um aqui, Os fonemas vocálicos. O que é isso, amadinha? Os sons resultantes da emissão de ar que passa livremente pela cavidade bucal. Os fonemas vocálicos, presta atenção aqui, sai livremente, A, E, I, O, U, né? Emissão de ar livre. Não vai encontrar nenhum obstáculo, tá certo? Então, vocês conhecem os sons vocálicos, as vogais. Belezinha? Fácil, né? Então, vamos lá, amadinho, dando sequência aqui, e vão tomando nota. Vogais são a base da sílaba em língua portuguesa. Há apenas uma vogal em cada sílaba. Exatamente. Como assim, amadinho, uma vogal? Gente, sapato. Então, aqui eu tenho a vogal A e o O aqui também. Beleza? Café, usina. Então, ela é a base. Não existe sílaba sem vogal. Tá bom? Não existe sílaba. Para formar a sílaba é necessária a presença da vogal. E consoante sozinha nunca vai formar sílaba. Tá bom? Então, tome nota aí. O que mais? Semivogais. As semivogais são fracas em relação à vogal, tá? As letras I e U, presta atenção, faladas ou escritas, quando acompanham outra vogal numa mesma sílaba, são as semivogais, As letras E e U, também, E e O, também serão semivogais quando forem atonais, acompanhando outra vogal. Beleza? Tomando um pouquinho de água aqui para refrescar a garganta. Aí, tome nota. Eu tenho aqui a palavra carie, né? O I é semivogal, o E é vogal. Touro, touro, vogal sempre forte. O O é vogal e o U semivogal. Mãe, o A é vogal e o E semivogal. Pão, o A é vogal, o O é semivogal. Amadinho, sempre a letra A será vogal. Sempre, sempre, sempre. Tá bom? Conhecendo aqui os encontros, né? Os encontros vocálicos. O que é encontro vocálico? São os encontros das vogais. Pronto, olha só.
Ó, nós temos aqui, vocês já estudaram, tá bom? Ditongo. Ó, ditongo. Quando que eu tenho ditongo? Quando eu tenho uma semivogal com a vogal. Ou vice-versa. Vogal mais uma semivogal. Mas preste atenção. Quando o ditongo, né, for crescente, ó, semivogal, ó, tá pequenininho, ó, para a vogal. Menor para o maior. Carie, história, tênue. Tá bom? Terminou com vogal, houve, cresceu. Semivogal, menos intensidade. Vogal, maior intensidade. Então, semivogal é átona e vogal é tônica. Forte. Decrescente, ó. Já sabe, vai ser do maior, do forte para o fraco. Ó, o que vai acontecer? Vai decrescer, ó. Touro, dentais e peixe. Tá bom? E ditongo também, ele pode ser oral, ou seja, tênue, tais, saída de ar somente pela boca. Nasal, nasal já diz tudo, né? Olha só, pão, mãe, também e cantaram. O que aconteceu? Se você aí, amadinho, fechar, tá bom? Apertar seu nariz, o que vai acontecer? Fale a palavra tênue, dentais e história. O que aconteceu? Saiu livre, né? Care, história, não aconteceu nada. Agora aperte seu nariz de novo e fale a palavra pão, mãe também cantaram. Pão, mãe, também. Ó, mudou. Então é nasal, a saída de ar pelo nariz e pela boca. Então por isso que fala que é nasal. Tritongo, lembra o quê? 3 numa mesma sílaba, né? 3, ela pode ser oral e pode ser nasal. Tritongo, quais, oral, saída de ar somente pela boca. Nasal, terá as duas, a saída de ar pelo nariz e pela boca. E o que vai acontecer, ó? Quão, olha só, viu só? Então, ó, tritongo, 3 que não se separam. Ditongo, 2 que não se separam. Hiato, amadinho, cada um vai ter a sua sílaba, tá bom? Vai ficar separado, 2 vogais em sílabas diferentes. Ó, saída, ó, cooperar e gaúcho. O que aconteceu, ó? Houve a separação de 2 vogais. Por quê? Não existe 2 vogais na mesma sílaba. Pode acontecer o quê? Uma vogal ou uma semivogal na mesma sílaba, tá bom? A vogal não. Fonemas. Os fonemas consonantais, ó, o que são fonemas consonantais? São os ruídos, né? Ocasionados pela obstrução de passagem de ar pelo aparelho fonador. Quem faz parte? A língua, o dente, lábios e etc. Tá bom? Aqui os encontros consonantais, eles podem ser perfeitos. Ó, perfeito quando ele permanece na mesma sílaba. Ou imperfeito quando eles vão acontecer, ficar em sílabas separadas, tá bom? Então aqui eu tenho um problema, psicologia, pedra. E no imperfeito eu tenho um digno, né? Perfeito e artista. 2 aqui. Belezinha? Muito fácil. Olha o dígrafo. O que eu falei antes? Dígrafo. 2 letras, né? Que apresentam apenas um fonema, um som. Então eu tenho uma palavra chá, né? Aí eu tenho um CH, o LH de telha, NH de ninho, GU de foguete. Presta atenção, GU, quando esse U não for pronunciado, ele será o quê? Dígrafo, mas se ele for pronunciado, ele não será dígrafo, tá bom? E GU antes de E, I, tá bom? Aí no caso de foguete e guia. Nós temos também a questão, né, do RR, SS, SC, né, DC, nascer, S cedilha aqui, ó, desço, XC de exceto,
XS de estudar, AM de tampa, que é o dígrafo nasal, né? AM, tempo, tampa, tímpano, tombo, tumba, anta, de entortar, de interno, de onda e de untar. Então, esses daqui são os dígrafos, tá bom? Mas aqui, ó, aqui para você, ó, preste atenção. No silêncio assobio, sela no sono os sons, que não darão nenhum pio. Que aconteceu aqui, amadinho? Você vai perceber, ó, silêncio, olha só, silêncio. Olha só o som, tá? O S no início, o SS, né? A repetição da letra S, o fonema S, tá bom? E você vai perceber a musicalidade nesse pequeno trecho aqui, tá bom? Vamos praticar. Vamos lá. Aqui eu tenho, assinale o vocábulo que contém 5 letras e 4 fonemas. Você vai observar com calma. E você vai separando, amadinho, vai contando um por um. Qual que tem 5 letras e 4 fonemas? Você percebeu aí que todos têm 5 letras? E o fonema? Qual é o macete para você acertar esta questão, né? Aqui. Ó, quando eu falo estou, aparece todos os sons, né? Eu apareço, ó, letra, eu tenho 5 letras e também tenho 6 fonemas. Se eu falo adeus, eu tenho também 5 letras e o quê? E 5 fonemas. Só aquele que é com 4 fonemas, amadinhos. E qual é a letra que, qual é a palavra aqui que tem 5 letras e 4 fonemas? Lembra lá do dígrafo? Ó, presta atenção aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu colocar, eu vou colocar entre barra, quer dizer que é o fonema, tá bom, amadinho? Ó, daqui. Olha só. Não diminui, não apareceu um dígrafo, né? Se eu tenho 5 letras, 5 menos 1, então vai dar o quê? 4 letras. Então, o gabarito tá na letra E. Beleza? Por quê, amada? Porque eu tenho 4 fonemas. Todas as letras têm 5 fonemas em cada uma. Belezinha? Então, aqui, né? Essa questão de letras e fonemas para você ter uma noção. Que nós temos grupos vocálicos, né, que serão formados pelas vogais, que saem livremente, oralmente, sem nenhum obstáculo, e tem os grupos, né, consonantais, aqueles que sofreram, ou vai bater no dente, na língua, vai usar, né, os elementos lá do aparelho fonador, tá certo? E agora, amadinho, o que nós vamos fazer? Chegou aquele grande momento, que é a hora de produzir. Isso mesmo, é o trabalhando no gênero. Ai, amada, o que eu tenho que fazer? Você vai escrever um causo. Mas o que é isso? É uma história, né? Essa história é uma história real, tá? Mas você pode fantasiar algo que aconteceu engraçado na sua vida, tá bom? Vê algum caso da família, né? Que aconteceu, que foi engraçado, e você vai contar. Então, olha só, você vai planejar seu texto, vai planejar uma história, vai transcrever, né? Tomando aquele cuidado de manter a oralidade, né? A questão da linguagem sem, bem mesmo coloquial. Você vai caracterizar os seus personagens, o ambiente, quem fez parte, quem participou com você nesse momento dessa história engraçada, desse fato, né? E
você vai... Em que tempo que aconteceu esse caos? Ai, professora, não tem nenhum caos na minha família. Será que lá na sua cidade, aí onde você mora, ninguém contou um caos, não? Um caos? É, que caos foi esse? Que história foi essa? Conversa com a sua avó, com certeza ela vai lembrar, né? De alguma história, né? De algum acontecimento aí da tua cidade que virou um caos. Ó, não tem que ser longa a sua história não, tá? Caos é uma narrativa curta, belezinha? Lembra lá que você... Vou contar um caos aqui pra vocês. Lá onde eu morava havia um pescador. Sabe aquelas historinhas assim? É um caos. Que ele adorava pescar e de repente, em vez de vir um peixe, o que apareceu? Uma cobra. Aí lá a pessoa, para dizer que não ficou por baixo, começa a inventar. Então isso daí já vira um caos. Então com certeza você já ouviu algum caos, tá bom? Então crie, pergunte, converse com a sua família ou alguém que você tem aquela intimidade bacana que adora contar história. Mas se for uma história pequena, já sabe que é um caos. Tá certo, amadinho? Então aqui a gente finaliza a nossa aula e aguardo vocês lá na revisão. Até lá. Bye. Demorou um pouquinho.